Olá, povo de Deus! Estamos iniciando Manhã com Deus. Vamos fazer a jornada do Tabernáculo de Moisés. 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus. Porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. E hoje nós vamos posicionar a Arca da Aliança no Salmo de número 129, o versículo de número 8. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Aqui nós encontramos uma afirmação negativa, algo que devia ser feito e não estava sendo feito pelos inimigos de Israel. Eles deviam dizer uns aos outros: os que passam não dizem. Eles deviam então dizer: a bênção do Senhor seja convosco. Nós a vos abençoamos em nome do Senhor. Nós, no nosso relacionamento diário, nós tínhamos que ter esse propósito dentro de nós, nos abençoar mutuamente. Antigamente, os pais ensinavam aos seus filhos, quando se dirigiam aos mais velhos, pedir a bênção. A bênção. E a resposta da pessoa era: o Senhor te abençoe. Então, era um senso comum de que o mais velho podia abençoar o mais novo. Esse senso de que o mais velho pode abençoar o mais novo, ele é extraído do encontro de Melquisedeque com Abraão. E esse encontro de Melquisedeque com Abraão, ele é relatado no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, colocando que Melquisedeque era um tipo de Cristo. E nós encontramos aqui que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E nós então lemos, vamos ver aqui onde está, versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Entenda você uma coisa. Nós, igreja, somos nação santa, povo real, nação de propriedade exclusiva de Deus, povo escolhido. O Senhor nos colocou nessa posição sacerdotal. Jesus, ele é o sumo sacerdote, e nós somos colocados em lugar equivalente a ele. Quando Deus chama Israel, lá em Êxodo capítulo 20, e 19 e 20, e Deus declarando o propósito pelo qual Israel foi liberto da escravidão do Egito, ele coloca que Israel era uma nação sacerdotal. E nós também fomos feitos como sacerdotes. É dito de nós que nós somos sacerdotes do nosso lar, sacerdotes da nossa casa, no trabalho aonde nós estamos. Nós somos sacerdotes dentro daquele local de trabalho, aonde quer que nós nos coloquemos ou nos apresentemos, nós somos colocados como sacerdotes do Deus Altíssimo. Por quê? Isto acontece conosco. Não é porque nós somos melhores do que os outros, mas é por causa do que a obra de Cristo fez em nós. O apóstolo Paulo, falando desta obra, aos Efésios no capítulo 2, ele diz assim: mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quer dizer, não houve obra humana para termos esse mérito. Foi Cristo que fez. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e saímos daquela condição para uma nova condição, vivos na presença de Deus. E aí diz assim no verso 6: e juntamente nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É porque estamos assentados neste lugar celestial, em Cristo Jesus, que nós temos a condição de abençoar aquele que está conosco, abençoar uns aos outros. E é disso que o salmista está reclamando. Eles não passavam dizendo essas coisas. A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Entenda, nós podemos abençoar os nossos filhos. Seguramente, nessa condição, o maior está abençoando o menor. Os nossos filhos são dependentes de nós. E mesmo quando eles saem de nossas casas, existe uma autoridade espiritual que nós exercemos sobre eles por causa da posição que nós ocupamos como pais. Então, é da boa índole, do bom comportamento, é da boa estratégia que nós abençoemos os nossos filhos, que nós deixemos Deus trabalhar no coração deles, que o propósito de Deus na vida deles possa se cumprir. Então, nós precisamos assumir essa posição de autoridade espiritual, esse reconhecimento do lugar que nós ocupamos na vida do nosso semelhante. Jesus, quando ele chama os discípulos para si, e quando ele pede aos discípulos que estejam indo até Jerusalém e lá fique esperando receber poder do alto, Jesus disse: vocês são minhas testemunhas. E a mesma autoridade que o Senhor colocou, Deus colocou sobre Jesus, é a mesma autoridade que Jesus concede a cada um de nós. Então nós somos pessoas abençoadoras. O nosso propósito é de trocar o nosso palavreado, porque se eles não abençoam, o que é o contrário de abençoar? Não diria amaldiçoar, mas murmurar, que seria o termo mais apropriado. As pessoas, quando não estão abençoando, elas estão murmurando, elas estão reclamando, elas estão incomodadas, elas estão perturbadas. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. E qual é a melhor maneira de nos suportarmos mutuamente por causa das idiosincrasias de cada um? É abençoar, é liberar a bênção de Deus. A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Observa que quando entregamos a bênção sobre a vida de alguém, é em nome de Jesus. Nós vos abençoamos em nome de Jesus. Pai, nos ensina a trocar a nossa índole. Ao invés de murmurar, que possamos abençoar. Abençoar o governo, abençoar a nossa empresa, abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso estado, abençoar o nosso país. Senhor, a palavra da nossa boca seja sempre no sentido positivo, de declarar o melhor para o outro. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o altar de ouro. E o altar de ouro, no Salmo 129, ele está posicionado no verso 2. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia
não prevalecerão contra mim. Vamos entender a situação do salmista. Esse é o chamado Cântico de Romagem, uma recordação de libertações. A nossa vida, e é muito importante, e essas manhãs com Deus, eu tenho batido muito nessa tecla. A nossa vida, ela é um composto de momentos existenciais cujo bloco, cujo contexto, cujo momento, nós damos o nome de provação ou de tentação. Então, vamos desenhar esse contexto. A nossa vida são como blocos. Cada bloco, ou nós podemos ter uma situação que começou e terminou. Nós podemos, depois dessa, ter uma outra situação que começou e terminou, ou podemos concorrentemente ter uma situação que está começando e terminando junto com outras. Cada situação, ela pode ser uma prova, ela pode ser uma tentação, ou nós decidimos se ela vai ser uma prova ou uma tentação. A maneira como nós olhamos uma situação existencial vai definir se ela é uma prova ou se ela é uma provação, ou uma tentação. É como uma moeda, ou ela é cara ou ela é coroa. Se você olhar como prova, a tua fé está sendo aperfeiçoada diante de Deus. Se você olhar como tentação, significa que você está dizendo que o diabo tem o poder de interferir na sua vida, mas dando prevalência mais à interferência dele do que o propósito de Deus, apesar da interferência dele. Um exemplo concreto um exemplo concreto e evidência de provação na Bíblia com aprovação é a história de Jó. Note, para Satanás operar contra a vida de Jó, ele teve que pedir ordem a Deus. E é muito importante nós entendermos que Satanás não pode agir contra o ser humano sem ele ter uma autonomia que lhe é conferida da parte daquele que tem autoridade sobre o universo. Por quê? Porque isto demonstra a verdade do que Paulo afirma quando ele diz: não vem sobre você tentação que não seja humana. Quer dizer, toda tentação que vem sobre nós, que é uma provação, ela é dimensionada de acordo com nossa estrutura, a nossa história, a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. Ela é ajustada com uma condição que nos possibilita ter uma vitória. Então, observa, quando a gente pega história em quadrinhos, gibi, e encontramos uma figura poderosa, como Super-Homem. O Super-Homem é uma figura poderosa, ninguém pode vencê-lo. Mas há uma pedra chamada Kryptonita. Na história do Super-Homem, quando ele é exposto a Kryptonita, ele perde a sua força. Assim é a provação. Quando a provação é exposta à palavra de Deus, ela perde a sua força e nós temos uma possibilidade de ser aprovado. Mas quando nós não temos o entendimento de Deus no meio de uma provação, ela se torna uma tentação e nós podemos cair. Então, por isso, aprendemos a palavra para fazer frente à provação. Aqui, o salmista está dizendo que desde a mocidade ele foi angustiado. Observa, havia um grupo de pessoas, uma ou mais, que constantemente estava colocando laços na vida do salmista, colocando perturbações. Esses laços, estas perturbações, estas dificuldades,
elas são decorrentes da queda. Quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nós temos que entender que cada ser humano constrói a sua história. A coisa mais difícil é compatibilizar a história do outro com a minha história. Vamos dar um exemplo no mundo comercial, no mundo empresarial. Uma empresa, quando você chega dentro dela, ela tem a sua missão, visão e valores. A gente chama isso de sua identidade. Então aqui tem uma empresa com uma identidade organizacional. Eu entro dentro daquela empresa e você entra dentro dessa mesma empresa. Eu tenho a minha opinião e você tem a sua opinião. Obviamente que quando nós começamos a conversar para tratar um assunto de negócio, as opiniões podem ser muito divergentes. Como que nós vamos alcançar uma convergência nesta divergência? Olhando para a missão, visão e valores desta organização. Se nós estamos naquela organização, é porque nós concordamos em operar naquela dimensão. Enquanto esta dimensão não acontece, há um embate entre nós. E este embate, a cada um na sua própria história, reflete numa angústia. Então, por que eu estou angustiado? Porque o que eu quero, o que eu vejo, o que eu desejo, eu não consigo implementar porque é uma oposição contra mim. Se você contar a sua história, você vai dizer a mesma coisa. Há uma oposição contra mim, você vai dizer, e eu não consigo implementar, e isso traz angústia. Mas ao final do texto diz, todavia, não prevaleceram contra mim. E aqui é o escape de Deus diante de cada circunstância. O fato de estarmos numa tempestade não significa que aquela tempestade vai perdurar indefinidamente. A gente sabe que uma tempestade começa e ela termina. O segredo de vencer a tribulação é passar esse tempo. É conseguir cruzar por ele. É como se você estivesse andando num grande túnel escuro e vendo uma pontinha de luz ao final, e você vai em direção àquela luz. Então é nessa confiança que nós podemos reportar a nossa história, contar a nossa história, dizendo, desde a minha mocidade me angustiara, todavia não prevaleceram. E é nisso que está a gratidão de uma existência, que você consegue olhar para a sua vida e você consegue perceber que cada um desses blocos, eles vão formando um grande mosaico, o quebra-cabeça da sua vida. Eles vão fazendo aflorar o seu verdadeiro propósito, que é o de abençoar o outro, não o de trazer perturbação sobre a vida do outro, mas conseguir construir relacionamentos propositivos, relacionamentos construtivos, relacionamentos afirmativos, relacionamentos concorrentes em prol de uma mesma visão. Este é o propósito. É por isso que o salmista dizia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, quer dizer, que conseguiram se entender, que conseguiram se perdoar, e é nessa direção que devemos caminhar. Pai, nos ajuda a compreender, Senhor, que cada provação na nossa vida é uma nova oportunidade para extrair dela uma lição positiva. E isso demonstra que nós devemos enxergar uma angústia como um momento singular, um momento superável, um momento que a gente consegue passar e obter vitória depois desta situação difícil que nos encontramos. Que a gente possa injetar esperança nas nossas tribulações. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o nosso café da manhã.
e vamos posicionar o verso bíblico do café da manhã no Salmo de número 129, o versículo 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Vamos entender a nossa vida, mas vamos trazer o exemplo de Jó para nós. Nós sabemos que a história de Jó, ela teve três momentos significativos. No primeiro momento, ele era alguém que prosperava, muito rico, reconhecido na sua comunidade, um homem prestativo, um homem que usava da sua riqueza para abençoar as outras vidas. No segundo momento, ele perde essa posição repentinamente, no mesmo dia. Morrem todos os seus filhos, ele perde todos os seus bens, o seu patrimônio, ele é ferido terrivelmente por tempestades de granizo que chove tudo ali. Então ele perde tudo que ele tinha, toda a riqueza dele, ele perde. No terceiro momento, ele também perde a sua saúde. A sua saúde se deteriora tanto que ele começa a exalar um cheiro de podridão. Esse cheiro que ele exalava era um cheiro tão terrível que afastou toda a sua família, os seus amigos, os seus conhecidos, ao ponto de que somente 3 pessoas, e depois mais 4, vieram conversar com Jó naquela agonia que ele vivia. Então você consegue imaginar a situação existencial de Jó? Ok. Num dado momento, Jó diz assim, ainda em minha carne eu verei o meu Redentor. Ainda em minha carne eu verei o meu Redentor. Esta palavra de Jó, que é uma palavra de fé, diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E aí depois, revestido este meu corpo de minha pele, depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vamos entender o que Jó está dizendo. Jó está dizendo algo assim. Olha só o que Jó está a falar. Ele está dizendo que o Senhor se levantará sobre a terra. Nós temos o planeta Terra, ok? Deus disse a Abraão que se ele contasse as estrelas do céu, a areia do mar, a sua descendência seria tanto quanto. Então vamos pegar aquele ponto como um grão de terra, um grãozinho de terra. Ele diz, Jó, que o Senhor se levantará na terra. Como que ele se levanta? O apóstolo Paulo diz, o apóstolo João diz, que Jesus disse, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E aí João faz o comentário que esse levantar seria sua morte na cruz. Quando a cruz é estabelecida, ela é assentada na terra, ou seja, é feito um buraco, enfia a cruz dentro do buraco e crucifica Jesus, ok? Aí Jó diz assim, aí na minha carne, ele diz assim, na minha carne verei a Deus. Então ele está dizendo, a minha carne verei a Deus. Por que Jó usa a palavra terra e depois usa a palavra carne associada no mesmo contexto? Esta palavra terra no hebraico significa o pior tipo de terra, um lodo, um barro.
Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus fez do barro o ser humano. Então, o que Jó está dizendo? Ele está dizendo que Deus vai pegar o barro, que é o ser humano, e vai formar um outro ser. O que Jó está olhando aqui, ele está confessando uma experiência ou uma expectativa de ressurreição. Ele está dizendo, olha, eu estou indo para a morte. Mas eu creio que ainda que eu passe por esse processo de morte, eu verei a Deus na minha carne. O que significa isso? Ele não tinha o termo ressurreição, não era um termo evidente àquele mundo, àquela época. Mesmo ele não consegue dimensionar o que ele de fato está dizendo. Mas o que ele está declarando é, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ou está dizendo, Deus vai me curar, ou ele está dizendo, eu vou morrer e vou ressuscitar com um corpo glorificado. Ou uma ou outra, de uma maneira ou de outra, ele está enxergando o agir de Deus. E aí o salmista diz o quê? O salmista diz, eles fazem suco na minha carne. Imagina esse suco como um lugar para cravar a cruz de Cristo. Por que nós estamos colocando que o café da manhã é este verso? Porque Jesus foi preso, foi açoitado, colocaram coroa de espinhos sobre ele, açoitaram ele com 50 açoites. Aí Paulo vem e diz, olha, se você quer me açoitar, dá 49, não dê 50, porque 50 foi que Jesus recebeu, eu não quero me igualar a ele, então pelo menos tira um. E deram 49 açoites em Paulo. E as suas costas devem ter ficado com vergalhões, com sulcos, como este que o salmista está dizendo. É a profundidade com que a angústia pode chegar na alma. Mas quanto mais profunda é esta angústia, mais profunda desce a cruz de Cristo. E quanto mais a cruz de Cristo desce, mais conseguimos nos identificar nele. É por isso que Paulo diz aos Romanos capítulo 8, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. É como se no nosso sofrimento momentâneo, na nossa provação momentânea, nos blocos existenciais das nossas tribulações, a cruz de Cristo fosse sendo firmada. E ao final nós vamos nos moldando na imagem de Cristo. Então nós somos trabalhados como arado, revolvendo a terra, para lançar nela a boa semente. Então a tribulação, ela é de fato uma oportunidade para experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não entendemos a prova, a tribulação, sob esta perspectiva, nós não vamos conseguir extrair cânticos como o salmista está conseguindo extrair nesse salmo, porque salmo é um livro de cântico, é um livro, é um poema, é uma expressão de um momento existencial. E é por isso que muitas vezes a música gospel ela se torna vazia, porque ela não está conectada a uma profunda experiência existencial com Deus, aonde um sulco é cavado e a cruz é cravada, e ali há uma exaltação do poder de Deus. Pai, nos ajuda a compreender o grande propósito da tribulação, como momentos para experimentarmos o poder de Deus. Porque é como Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que a gente consiga enxergar a tribulação como um aperfeiçoamento do poder de Deus por meio da fraqueza que nós sentimos quando estamos submetidos a uma prova que vai acima das nossas forças. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos lançar mais luz sobre isso, e isso está no verso 4 do Salmo 129.
Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Vamos, em que pese o fato de seguramente Abraão não ser um homem ímpio, mas vamos usar o que aconteceu entre Abraão e Isaque para ilustrar o que está acontecendo aqui. Deus dá uma ordem a Abraão, que ele deveria subir ao morro, ao monte, e apresentar Isaque em sacrifício. Então, Isaque vai passar por uma prova. Como será esta prova? Agora vamos imaginar isso aqui como um altar e a carne sobre o altar. Deus diz: Abraão, faz um altar e coloca Isaque em cima do altar. Isaque devia ter entre 16 e 18 anos, mais ou menos. Isaque sabia, e já tinha visto seu pai fazer isso várias vezes, que quando você faz um altar para Deus, você coloca em cima do altar uma ovelha, um cordeiro, e aquele cordeiro é ofertado a Deus de forma substitutiva. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, para que Abraão pudesse se conectar com Deus, uma vítima inocente, no caso o cordeiro, tinha que morrer para que essa conexão se tornasse possível. O sangue era derramado, colocado sobre o altar, você colocava fogo sobre o altar e colocava o cordeiro morto sobre o altar. Essa era a lógica. Isaque sabia disso. Quando Isaque vai subindo com o pai ao monte, ele pergunta: pai, nós estamos levando o madeiro, tudo preparado para fazer o altar e colocar a lenha. Falta o cordeiro. Cadê o cordeiro? O pai, Abraão diz: Deus vai preparar para si um cordeiro. E quando ele chega lá e manda Isaque deitar sobre o altar, por óbvio, Isaque sabe que ele vai ser colocado no lugar do cordeiro. Significa que o pai vai matá-lo em cima do altar. Ele tem consciência disso. Sendo ele um rapaz de 16, 18 anos, e sendo Abraão um homem de 99 anos ou mais de 99 anos, porque Isaque nasceu com Abraão com 99 anos, se fosse 100, então seria 118 anos a idade de Abraão. Isaque poderia facilmente fugir daquele lugar, mas ele não foge. O que ele faz? Ele deita, voluntariamente deita no altar. Só que aquela vai ser uma prova muito difícil. E é óbvio que instintivamente, se descer o cutelo para matar Isaque em cima do altar, Isaque vai pular para fora do altar. Então, Abraão adota uma providência. Ele amarra Isaque no altar. Então, Isaque é amarrado no altar. Quando ele é amarrado, ele é impedido de sair. Óbvio que agora, se descer o cutelo, ele vai ser morto, não tem alternativa para ele. As nossas provações, elas são situações como estas. Nós somos amarrados num contexto existencial e não temos condição de fugir daquele contexto. Por exemplo, o filho está em briga com o pai, mas ele não tem para onde ir. Ele tem que permanecer na casa. E ali é o campo de batalha. E ele sofre ali dentro daquela casa. Mas ele não tem alternativa. Ele está ali dentro sofrendo. Então é isso que diz sobre cordas dos ímpios. Ou seja, é uma engrenagem que nos prende a uma situação. E elas são por N motivos. A gente pode encontrar essas engrenagens de amarração em cada uma das experiências, em cada uma das tribulações. Por quê? Se não fosse assim, nós sairíamos facilmente de dentro. Uma pessoa que é drogada, ela é dependente de cocaína. A cocaína,
é um laço na vida dela, é um laço que prende ela, é um laço que impede ela sair daquele contexto. Então ela vai se afundando naquele contexto. E quando a gente tem um laço dessa natureza, a Bíblia diz que é um abismo chamando outro abismo. Ou seja, quando a pessoa está enlaçada em uma tribulação, a expectativa natural é de que a coisa vai de mal a pior. Esta é a natureza do mundo caído. Porque a natureza do mundo caído é o salário do pecado é a morte. Ou seja, tudo tende para a deterioração, tudo tende para a corrupção, tudo tende para o desfazimento, tudo tende para o fracasso, tudo tende para o insucesso. Lutar contra isso é nadar contra a maré. Mas aqui tem um segredo. Isaac foi amarrado naquele altar. Abraão está descendo o cutelo. Não há nada do ponto de vista humano que pode ser feito para reverter aquele quadro. Senão, quando surge a voz de Deus e diz, Abraão, Abraão. Aí Abraão para com o cutelo. Ele se volta e Deus conversa com ele. Agora eu sei que você entregou o Isaac. Então, Isaac é desamarrado, ele é retirado do altar, porque naquele instante Abraão viu um cordeiro preso entre os galhos de um arbusto. Ele pega aquele cordeiro, ele traz e coloca no lugar de Isaac, e esse cordeiro, de fato, ele é morto, para poder fazer o sacrifício. Jesus morreu no nosso lugar. É por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, que nós podemos passar, importa, muitas vezes é necessário sermos contristados por muitas provações. Porque essas provações, elas têm por objetivo, primeiro, saber se nós vamos aceitá-la como uma ação divina sobre a nossa vida. É difícil a gente entender que uma provação que nos está trazendo tanta dor tem um propósito de Deus para extrair dela um bem. É preciso ter fé, é preciso ter esperança, é preciso ter conhecimento das Escrituras para conseguir enxergar dentro de uma provação, de uma tribulação, o mover de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. A dor é real, a dor nós vamos sentir, mas Jesus sentiu uma dor real. Quando ele orou no Getsemane por causa da cruz, gotas de sangue escorreram dele, tal era a sua agonia, a sua dor. Então, o sofrimento nesse mundo é algo real, mas ele não é algo mais poderoso do que o poder da ressurreição, o poder da restauração de Deus, o poder do perdão de Deus, o poder da misericórdia de Deus. Então é nisso que nós temos que entender quando diz, o Senhor é justo, Ele corta as cordas e Ele nos livra da tribulação. Não vem sobre vós tentação que não seja humana. Fiel é Deus que dá o escape. Esse escape é o cortar das cordas de Deus. É dar um propósito àquilo que nós estamos vivendo. Pai, nos ajuda a encontrar em cada tribulação, em cada provação, em cada tentação, o teu propósito, para que nós possamos ser aperfeiçoados em nossa fé, para que não venhamos a cair em pecado, mas se viermos a cair em pecado, que a gente se arrependa da posição em que estamos e voltamos ao lugar de origem, para que possamos, Senhor, aperfeiçoar a nossa fé. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora posicionar a pia de cobre no Salmo 129, o verso 1. Muitas vezes me angustiara desde a minha mocidade. Israel que o diga.
Pare um pouco e pense na história de Jacó, trabalhando pelo seu sogro. Ele fez um acordo com seu sogro de 7 anos para casar com Raquel. O seu sogro engana ele e dá Léia no lugar. Ele faz um novo acordo com seu sogro para trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então seu sogro antecipa o casamento, mas Jacó é obrigado a trabalhar 7 anos. Então dá 14 anos. Aí Jacó chama o seu sogro e diz: a hora de ir embora. Seu sogro diz: ok, vamos fazer mais um acordo. E nesse acordo, ele foi sendo prorrogado por mais 6 anos. De forma que Jacó fica 20 anos sob o juízo, ou sob a situação em que de opressão nas mãos do seu sogro. 20 anos. Esse tempo, 20 anos, é um tempo muito significativo. Eu creio que quando Jacó começa a fazer tempo da sua prova na mão do sogro, 20 anos passando por uma situação que ele quer se libertar e não consegue antes, ele estava amarrado, preso naquela situação. Ele tinha feito um contrato, ele não podia quebrar o contrato. Então aquela situação era deprimente, opressiva, mas era a única possível. Muitas vezes a gente não entende isso. A gente passa por certas circunstâncias que se prolongam ao longo do tempo. De repente você tem uma enfermidade que você esperava ser curado logo e faz 20 anos que você convive com aquela enfermidade. O pastor Paul Yong-cho, ele conta que no começo do seu ministério, Deus deu uma promessa para ele. Você vai ter a maior igreja do mundo. E se era para ter a maior igreja do mundo, ele pensou consigo: eu tenho que trabalhar, me esforçar ao máximo para ter essa igreja. E ele chegou à conclusão que, sendo ele o pastor principal da igreja, só ele podia batizar alguém nas águas. Então, a pessoa se convertia e tinha lá o dia em que o pastor Paul Yong-cho ia batizar aquela pessoa. E ele conta que um dia ele estava batizando e era um grande número de pessoas, me parece que 5.000 pessoas para ser batizada. Mas ele não abria mão, era ele que tinha que batizar. E ele foi batizar em nome de Jesus. Então você tem que pegar o peso da pessoa, desce a pessoa na água e sobe de novo. E quando ele levou a pessoa na água, ele caiu desmaiado. Tiraram ele dali, levaram ele para o hospital. O médico faz o diagnóstico e chega à conclusão de que o coração dele estava em frangalhos. E aí o médico diz: qual é a tua profissão? Ele disse: sou pastor. Ele falou: vai ter que mudar de profissão. O teu coração não suporta mais aflição. Por óbvio, ele sendo um homem chamado por Deus, ele não iria mudar de profissão. Então ele, durante muito tempo, na verdade ele conta que foi um período de 10 anos, a vida dele era mais ou menos assim. Ele subia no púlpito, pregava, caía desmaiado, levado na igreja, recuperava, voltava, subia no púlpito, pregava, caía desmaiado, levado no hospital, voltava. E durante 10 anos ele viveu aquela fragilidade daquela enfermidade. E ele orando a Deus, para que Deus restaurasse, para que lhe desse condição. E nesse período de fragilidade, ele vendo que ele não podia mais batizar todo mundo e fazer as coisas como ele fazia antes, não lhe restou outra alternativa senão estudar a Bíblia. E principalmente o livro de Atos dos Apóstolos. Ali estudando, ele teve um insight. Ele viu que a igreja primitiva cultuava no templo e nas casas. E a partir dali ele idealizou as células. E as células hoje, esse modelo de crescimento de igreja se propagou desde a década de 60 por todo o mundo. O fato é que esse modelo de célula deu a ele a condição de ter a maior igreja do mundo. Na década de 80, ele tinha 600.000 membros na igreja local
na Coreia do Sul, capital da Coreia. Na Coreia do Sul, na capital. Bom, o fato é que, completado 10 anos, Deus disse a ele: agora eu vou te curar. Eu permiti que você passasse essa enfermidade para que você entendesse que não é a tua força que vai fazer a obra crescer. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. E aí ele entendeu, mudou de atitude, mudou de pensamento, mudou de perspectiva, e aí o seu corpo foi restaurado na sua saúde, e ele prosseguiu a sua vida. 10 anos. Então Jacó ficou 20 anos debaixo da opressão do seu sogro. E ele deve ter se lembrado que o seu pai ficou 20 anos com Rebeca estéril. E o pai dele, orando pela libertação, pela cura de Rebeca, para que pudesse ter um filho. Então, Jacó também deve ter colocado aquela situação em oração, até que chegou o dia que ele falou: hoje nós vamos embora. Chamou suas mulheres, declarou aquilo a elas, e elas aceitaram. E tendo elas aceito a proposição de Jacó de se retirar debaixo da opressão do seu sogro, aí Deus diz: é hora realmente de você sair, e você vai voltar para a terra de Canaã. E assim, a vontade de Jacó se mistura com a vontade de Deus, e ele parte daquele lugar. Isto é o Senhor rompendo as cordas do ímpio. Então, muitas vezes me angustiara. Isso significa que a gente passa por muitas tribulações. Elas podem se prolongar ao tempo. Uma pode ser mais curta, outra pode ser mais longa. Tipo assim, tem 2 tribulações aqui, essa de baixo acontecendo. Imagina que essa durou 10 anos. Essa aqui pode durar 1 hora, 1 dia, meio-dia. O fato é que as pequenas tribulações vencidas no poder de Deus nos ajudam a ter fé para vencer aquela grande tribulação que às vezes leva 10 anos, às vezes leva 20 anos ou mais para ser suplantada. Mas nós temos que confiar que o nosso Deus é aquele que corta as cordas, que tira a gente dessas provas. Lembra de Jó? Ainda em minha carne o verei. E Deus restaurou não só a saúde de Jó, mas a posição que ele ocupava, dando o dobro daquilo que ele tinha perdido. Então, Deus pode, na nossa história, moldar a nossa história de N maneiras. Então, nós temos que aprender a confiar no nosso Deus, a entender que ele tem um interesse concreto pela história que nós estamos experimentando, vivenciando. E isso é muito importante. Então nós podemos escrever como salmista: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Por que desde a mocidade? Se a gente notar, é na fase da adolescência e da juventude que aflora em nós aqueles momentos de revolta, aqueles momentos em que a gente sente que estamos no pior lugar do mundo, que a nossa vida é a pior vida que alguém pode ter. E é nesse tempo que a gente começa, e se a gente tem a palavra de Deus, a ganhar discernimento de que o nosso Deus está nos moldando através dessas provações. Pai, nos ajuda a entender que aqueles traumas da adolescência, aqueles momentos terríveis de angústia, quando o adolescente e o jovem deitava no travesseiro e chorava, Senhor, a gente chorava. Eu também fui jovem, também passei por isso. A gente chorava as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos traumas, as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos desalentos, que o Senhor estava ali junto conosco, moldando a nossa história, construindo, Senhor, algo novo para nós. Nos ajuda a entender que o Senhor tem o poder de cortar essas cordas e restaurar esses momentos, de forma que a nossa vida se transforme num livro aberto, onde qualquer página pode ser lida sem trazer dor. Nos ajuda, Senhor, a entender
o propósito da tribulação em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora nós vamos ler o Salmo 129, o verso 5 e depois o 7. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam, o verso 6, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Lembra que o ímpio estava amarrando essas cordas? Então, ele está dizendo, olha, eu estou sendo envergonhado, mas não seja eu, seja eles. Sejam eles envergonhados e repelidos, os que aborrecem a Sião. Sejam como erva do telhado, dos telhados que seca antes de florescer. Quer dizer, ele estava dizendo assim, Senhor, extirpa a força do ímpio, impede ele de prosperar. É uma palavra muito dura, mas se nós atentarmos quando nós estamos passando por tribulação, é isso que a gente deseja para o outro. Deixe-me dizer uma coisa para você.